hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma das primeiras regras básicas da vida. Ainda mais se você estiver sozinho, andando por uma estrada desolada, no meio da floresta ou simplesmente na sua própria casa. Existem regras espirituais que não devem ser quebradas. Ah, Humberto, eu não acredito no mundo espiritual. Então considere o mundo espiritual uma outra dimensão paralela à nossa, a qual não existe a matéria, mas existe a força expressora, a energia. Considere isso. Porque mesmo que você desconsidere o mundo espiritual, os budistas consideram, toda a religião de matriz africana considera, o cristianismo, catolicismo, os evangélicos consideram o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, existem registros históricos absurdos que comprovam a sua veracidade. Por exemplo, no momento de crucificação de Jesus Cristo, o céu se desenrolou como pergaminho e o centurião foi exposto. Isso está em Mateus, logo após a crucificação de Jesus Cristo, tá? Então você precisa entender que o mundo espiritual ele é real, talvez incompreendido pelos seres humanos. Pois bem, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um rapaz que estava caminhando, tá, num terreno, numa região onde onde não é asfaltada, é apenas barro no meio do mato. E de repente ele começou a cantar. E aí, qual que foi a ideia do rapaz? Vou pegar o celular, vou tirar uma selfie e vou cantar uma musiquinha. E vou mandar essa musiquinha pra minha família, pra alguém. Só que você precisa colocar na sua cabeça: todo celular, todo monitor, toda televisão, existe um espelho negro que é usado em alta magia negra. Você pode não saber disso porque você é novo demais. Os seus avós, os seus bisavós, os seus antepassados, o que eles faziam? Depois de assistir a televisão, a sua avó tricotava, eu tenho certeza disso, certeza. Tricotava, tá, um pedaço de pano e cobria a televisão. Em épocas de chuva que trovejava, eles não só cobriam as televisões, como eles colocavam cortinas nas janelas. Você acha que você é mais inteligente que os seus antepassados. Mas, segundo dados científicos, o QI da humanidade está decadente, está caindo. Então é presumível que os seus antepassados sejam mais inteligentes que você. E se a sua avó ou bisavó cobria a televisão por medo de maus espíritos, se numa tempestade a sua avó cobria o vidro da janela com cortina por causa de maus espíritos, será que ela fazia isso porque simplesmente era um grande devaneio? Ou será que a coisa era verídica? De tal fato que era inquestionável fazer isso. A minha avó fazia isso, cara. Então, no seu bolso, ou talvez me assistindo agora, você tem aí um telefone que, se você der um pause no vídeo e minimizar a tela e voltar à tela, você verá que é um espelho negro, é uma tela preta. Essa tela preta é um espelho usado em alta magia, em alta feitiçaria. O próprio espelho já é se utilizado em magia negra, mas o espelho negro ele é muito mais utilizado e está no bolso de cada uma das pessoas. Então, quando você tem um celular no seu bolso, você já dá legalidade para as trevas interferirem na sua vida, quer você queira ou não, você já dá legalidade. E aí você imagina, a floresta é uma região muito sombria, é uma região onde em épocas passadas tinha uma civilização ali. E depois da grande desolação, onde morreram milhares e milhões, aquela terra ficou fortemente adubada e se tornou uma selva. Então toda a região muito verde, muito vívida, sempre carrega uma energia obscura por trás. Por isso que os nossos antepassados decidiram construir em planícies. Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, construíram em cima de planícies. Mesmo sabendo que planícies, existe o fenômeno de earthquake, o fenômeno de liquefação,
onde simplesmente ocorrendo uma grande catástrofe, assim como aconteceu com o Império de Tartar, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá, onde afundou do dia para a noite, assim pode acontecer com as civilizações e cidades. Mas ainda assim é menos pior viver na planície do que viver, por exemplo, se embocado na floresta. Então, basicamente, os antepassados já sabiam disso. Por isso que as pessoas não se embocavam na floresta, tá? Existe eu vou rodar esse vídeo. Existe um registro histórico que um oficial alemão do segundo Reich estava perseguindo uma francesa, uma menina de 9 a 10 anos. E já tinha desolado a família dela, não vou falar o que aconteceu, né? E aí ela morava próximo da floresta. E aí o que que ela fez? Ela começou a se embocar na floresta. Correr, correr, correr para dentro da floresta. E vem chumbo vai, chumbo vem, e bala, bala, bala. E ela sumiu na floresta. Os caras avançaram uns 200 metros. Depois o oficial falou assim: ah, não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Por quê? Porque a probabilidade de sobrevivência na floresta é mínima. De cada 30 que se emboca na floresta, um sobrevive. Então a probabilidade de sobrevivência ela é mínima. Então os caras já desistiram. Ah, não precisa perseguir essa francesa, não. Se não me falha a memória, isso virou até história de filme. Isso, acho que Hollywood já fez até um filme sobre isso. Eu só não lembro o nome do filme. Se você souber, comenta aqui embaixo. E essa francesa, ela ficou mais de 14 dias na floresta. Acho que foram 21 dias, se não me falha a memória. E ela conseguiu chegar num lugar, encontrar uma família, explicar a situação para essa família. E ela foi adotada. E aí ela cresceu, se desenvolveu ali. Depois ela voltou para onde era a casa dela antiga e tal. Ela foi ver as lembranças e tal. E essa é a história, né? Então, assim, a floresta é uma coisa muito tenebrosa. Você nunca. Quando eu me emboquei na floresta, eu sempre orava o Salmo 91 antes de entrar na floresta. Sempre orava o Salmo 91. E eu sempre confiava nos meus instintos. Se os meus instintos me falassem para não entrar, eu não entrava, cara. Porque ali podia ter coisa. E eu não tenho boas lembranças da floresta, cara. Sem brincadeira, tá? Então, olha só. O rapaz, ele tá cantando a musiquinha, felizão. Olha a expressão facial, ó. Ó, essa aqui é uma expressão facial de relaxamento, ó. Os olhos estão abertos, mas ao mesmo tempo a pálpebra tá por cima. Isso aqui é uma situação de relaxamento. Aqui a parte central, onde se mostra a expressão de nervo, tá solta. O cara tá sorrindo, tá? Uma expressão de relaxamento. E tá gravando, né? Olha o que vai aparecer atrás dele ali. Ele tá cantando, rindo. E olha só o que tá aparecendo aqui atrás dele aqui, ó. Aí esse é o momento que, de forma incrédula, ele olha, tá vendo? Parece uma coisa meio que humanoide aqui, ó. Aí esse é o momento que ele olha assim pra ver se ele tá sendo tá doido, né? E aí ele olha e ele decide parar o passo, né? E aí olha a expressão dele agora, como é que muda. Olha como que a testa franziu aqui, ó. Olha como é que ela ficou franzinda. Olha como é que os olhos mudou a percepção, ó. Ó, os olhos que estavam relaxados, como é que mudaram a percepção. O sorriso não é mais um sorriso de felicidade, mas sim de medo. É aquele falso sorriso, ó. E aí aparece esse tipo de ser aqui. Aí ele apressa o passo e essa coisa maluca, não se sabe se é uma entidade, é uma mulher, é um homem, não dá pra ver pelo vídeo. Tá atrás dele lá. Olha o rosto, expressão de medo, ó. Ó. E aí ele começa a correr e aquela coisa começa a correr atrás dele, ó. Tá? Olha lá, ele tá andando. De repente, ó, aparece a coisa lá. Tá vendo? E aí ele começa a correr, ó. E o rosto de desespero, pessoal. Tá vendo? O rosto de desespero. Ah, isso pode ser montagem. Pode ser, cara. Eu não descarto a hipótese. Mas conhecendo o mundo espiritual como eu conheço, isso aqui não é nada. Cara, eu vou te dizer, eu já participei de exorcismos que eu vou te dizer, meu irmão. A pessoa chega a virar a cabeça inteira, 360 graus. Então, assim, isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo. Eu digo pra vocês, e eu vou dizer a mesma frase do William Shakespeare. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar.
Então o cara correndo no desespero aí, ó. Olha a expressão facial de medo, de correndo aqui, ó. Olha só. Por isso eu digo, o celular muitas vezes ele vai mostrar. Existe, existe eu vou falar uma coisa aqui, mas por favor não faça isso. Você que está me assistindo, eu vou lhe ensinar algo, mas por favor não faça isso. Porque se você fizer, você vai se cagar, você vai precisar de terapia, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então eu vou ter que ensinar isso, mas não faça isso. Quando você estiver na sua casa e você escutar um barulho na cozinha, no corredor, na sala, um barulho estranho de alguma coisa se movendo na sua casa, e você tendo ido no lugar observar aquilo ali, e você não encontrou nada, se você pegar o seu telefone, colocar no modo selfie e gravar atrás de você, ou simplesmente gravar, colocar na frente para gravar, você vai ver a entidade. Então, muitas vezes pessoas escutam passos em sua casa, principalmente se a casa é um lugar carregado, um lugar ancestral. Escutam passos, escutam barulho de objetos caindo, mexendo. Se você ligar a câmera do seu celular, você vai ver o que está ali de verdade. O que tá, e geralmente essas entidades, ao observar o ser humano, elas se escondem atrás dos seres humanos. Por isso que nós temos uma sensação de perseguição. Muitas vezes você sente aquele arrepio, aquela sensação de perseguição, aquela sensação que tem alguém atrás de você. Se você pegar o celular e colocar no modo selfie, logo depois do evento das coisas caírem, você vai ver essa entidade. Ah, mas você está exagerando. Não faça isso. É só isso que eu tenho para te dizer. Porque se você vê um demônio dentro da sua casa, você nunca mais vai dormir de luz apagada. Você vai ter que tomar uns antidepressivos, alguma coisa forte. Então, tem certas coisas que não é bom a gente observar. Eu sempre recomendo para as pessoas, sempre vou recomendar que as pessoas elas tenham a proteção espiritual. Quando eu falo que você precisa fazer um pacto, aí os caras ficam loucos. Meu, o gordito da internet, aquele maluco depravado, está defendendo que nós temos que fazer um pacto. Só que quem faz pacto é Lúcifer. Mas Lúcifer aprendeu a fazer pacto com quem, campeão? Aprendeu com quem? Então assim, mas você não pode fazer um pacto. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem a liberdade, você não tem o livre-arbítrio. Não existe a capacidade de escolha própria. Ou você sofre interferência do bem, ou você sofre interferência do mal. Não tem como você falar assim, 2x para Deus e 2x para Lúcifer. É impossível chegar nos demônios e falar assim, meu irmão, dá um 2x aqui, que eu quero viver minha vida sem interferência de vocês. É impossível. Inclusive o próprio Criador mesmo fala, por não ser frio e não ser crente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então Deus odeia gente morna. Então não tem como. O muro já é do diabo. Então assim, não tem como você viver uma vida sem interferência. Você está vivendo na Terra. A Terra é um lugar de queda dos anjos. Então o que acontece? Você não tem livre-arbítrio. Outra coisa, você não é dono nem de si mesmo. Você não é dono de si mesmo. Se você fosse dono de si mesmo, você não poderia ser condenado por Deus. Você não poderia ser condenado ao inferno. Você não haveria restrição para ti. Mas você não é dono nem de si mesmo. Então, na vida, você tem que escolher um senhor. Você vai ter que escolher alguém para regir a sua vida. Da mesma forma que você tem prefeito, delegado, você tem governador, você tem presidente. Eu sei que é uma grande porcaria, esses caras, as funções não representam o que de fato deveriam ser, mas tem. Você tem que escolher alguém para governar a sua vida. E aí existem dois caminhos antagônicos, opostos de si. Ou o caminho de Deus ou o caminho das trevas. Né? Independente de ser Lúcifer não, ele é apenas um ponto no oceano maligno. Você tem que escolher entre o bem e o mal. Infelizmente o universo é assim. Queria que fosse diferente, mas é assim. Então o diabo ele faz um pacto com pessoas famosas em troca da sua alma. Para quê? Para justamente
a pessoa entregar a sua alma. E ele vai lá dar fama, glória, virtude e não sei o que para essas pessoas. Quando chega uma certa data, ele vai lá e recolhe aquela alma para ele. Assim é as trevas. O que, que é um pacto? O pacto é um verdadeiro contrato que você faz no âmbito espiritual com aquela pessoa. Isso é um pacto. Se você chegar em Jesus Cristo e você fizer um pacto com ele, não é pacto de sacrifício, nada disso. Atos 7 nos mostra muito bem isso. O martírio de Estevão. Estevão foi levado ao Sinédrio, foi levado aos fariseus para poder fazer o depoimento de si, pois estavam acreditando que ele estava obstruindo a lei. E o próprio Estevão mesmo disse: Deus, assim diz o Senhor, eu nunca vos pedi sacrifícios de animais, nunca precisei disso. Mas vocês fizeram isso ao deus Astarote e a Moloque. Então nunca se houve sacrifício de animais para Deus. Porque Deus não precisa, um ser divino, esplendoso, perfeito, não precisa, não existe nada que o ser humano faça que consiga atender a Deus. Não tem o que a gente faça. Por isso é dito, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Que espécime de templo possa fazer para mim? Não é a terra estrada dos meus pés? Então não tem nada que o ser humano nem os anjos possam fazer que possa agradar a Deus. Não existe nada. Deus é um ser perfeito que não precisa de ninguém. Então você tem que colocar na sua cabeça que você tem que fazer uma escolha, né? Deus nos dá esse direito de escolha. Se você escolher o Jesus Cristo, você tem que ter um compromisso com ele. Não adianta você falar assim, eu sou de Jesus. E tá no baile funk, e tá não sei o quê. Você tem que ter um compromisso. E a melhor maneira de firmar um compromisso é no papel. Quando você vai comprar um carro e isso é infinitamente inferior a Deus, você assina um contrato. Quando você vai comprar uma casa e isso é infinitamente inferior a Deus, você assina um contrato. Quando você vai comprar aquele telefone lá na Magazine Luiza, na Ricardo Eletro, não sei lá onde, você vai lá e assina um contrato. Ou seja, para as maiores merdas da sua vida, as coisas mínimas, você assina um contrato. Agora, no ser divino, no ser espiritual, num ser que tem um resplandor absoluto, você não assina nada. Você fala da boca para fora. Pergunta para os senhores: a palavra do homem vale alguma coisa? A palavra dos homens vale alguma coisa no âmbito espiritual? Não vale nada. A palavra do homem não vale absolutamente nada. Quantas pessoas que não dizem para você da boca para fora: eu vou na sua casa no seu aniversário, pode ficar tranquilo que eu vou lá. E a pessoa não aparece. Então simplesmente a palavra da pessoa não vale nada. Ou seja, se você quer se você realmente deseja estar presente na vida de Deus, que Deus esteja presente na sua vida, você precisa formalizar o contrato. E contrato no mundo espiritual chama-se pacto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel normal, um papel A4, e vai escrever: eu, tal fulano, tal pessoa, morador de tal cidade, que tem tal idade, filho de tal pessoa, né? Eu aceito o Criador, né, Jesus Cristo, né, é a maneira que ele se manifestou pra gente. Aceito ele como meu Salvador e como meu Senhor. E deixo bem claro que a partir desse momento, a minha alma e o meu espírito pertencem a Jesus Cristo, ao meu Senhor e Salvador. Lembra que Deus é um ser do bem. Ao mesmo tempo que ele pode sim destruir os iníquos, ele é um ser do bem. E assim dizia a Bíblia: se vós, sendo maus, sabe dar bons presentes a teus filhos, que dirá vosso Deus que está no céu. Eu estava conversando com minha esposa e meus filhos ontem. Eu estava dirigindo. E aí surgiu uma conversa falando sobre Deus. E aí eu me lembrei de uma coisa. Eu sou testemunha real disso. Não existe nada a qual eu tenha pedido para Deus que não se realizou. Tudo que eu pedi para Deus, em absoluta unanimidade, 100%, não é 99%, sempre tudo que eu pedi para Deus aconteceu. Não existe nada, até o presente momento que estou gravando esse vídeo, a qual eu pedi para Deus e não se realizou. Tudo que eu pedi se realizou. É algo que excede a compreensão humana. Agora, eu chego para Deus e falo assim: Deus, eu queria uma manjuba desse tamanho, 50 centímetros, dessa grossura, assim, ó, parecendo uma mortadela. E eu queria que você me colocasse sobrevoando um âmbito de mulheres bonitas ó,
Você acha que eu peço isso pro Criador? Não. O que eu peço para Deus? Saúde, segurança, proteção, esperança no nome do Criador, na salvação para mim e para minha família, prosperidade financeira. Peço a Ele para que me torne invisível aos olhos do governo, aos olhos dos bruxos, anule todo o mal que seja feito a mim e a minha família, e que possa me trazer sabedoria e entendimento sobre a palavra. As coisas que eu peço para Deus são coisas possíveis. Eu não vou pedir a Deus, Deus, que venha um avião, um Antonov, e que desse Antonov ele caia no meu quintal sem me machucar e que esteja cheio de barras de ouro. Eu não vou pedir isso, não é isso. Não é esse o propósito que meu pai me ensinou. Não é isso. Quando a gente está conversando com Deus, a gente tem que ter um vínculo sério. Então, se o seu filho lhe pedir, se o seu filho lhe pedir barras de ouro para ele poder ir no sobe e desce e viver a partir de agora, papai, eu vou viver a minha vida no cabaré. Me entregue 10 barras de ouro e eu volto pra, quando acabar para pedir mais. Se o seu filho pedisse isso para você, você vos daria? Não, porque é um mau negócio, né? Vai transformar, perverter o seu filho. Agora, se o seu filho pedir a você sabedoria, pedir a você para que ajude ele nos problemas da vida dele, você não vai ajudar? Assim é Deus, assim é um bom pai. Então não existe nada a qual eu não tenha. Tudo que eu pedi para Deus, em 100% foi executado. Não tem nada, nada. Não existe nenhuma coisa que eu pedi que não foi executado. Mas eu também eu peço algo que vai trazer para mim e para minha família uma virtude. E não ficar riquezas multimilionárias e todo tipo de coisa. Não, eu tenho prosperidade financeira, mas não chega. Ah, eu não quero comprar uma Ferrari, não é meu objetivo de vida. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então você tem que fazer um vínculo. E quando você escrever uma carta, você vai lá e assina essa carta. Assina com o seu nome. Você vai pegar esse papel e vai guardar na sua carteira. Sempre que você estiver passando por uma situação difícil, você pega aquele papel e abre e leia. Para você lembrar que Deus está com você. Que Jesus Cristo está com você. E que independente da situação que você viva, Ele é seu Pai, Ele está com você. E aí você tem que ter a força e a vontade de invocar o nome de Deus. Ah, mas Deus chama. Não, Jesus. Use o nome Jesus. É assim que é conhecido nos quatro cantos da terra. É assim que ele foi conhecido. Não tente usar nomes estranhos, porque você vai dar com os burros na água. Experiência pessoal. E aí você vai clamar ao Criador e ele assim o atenderá. Falo isso para você porque nós temos que escolher um lado. Nós temos que escolher um lado, né, nessa grande batalha espiritual. Se você estiver desprotegido, você pode cair nas ciladas do diabo. Exatamente o que aconteceu com esse rapaz aqui, ó. Exatamente o que aconteceu com esse rapaz aqui, ó. Ah, mas isso não é real. Tá bom. Quando você morrer, você verá, você verá na sua vida se é real ou não as coisas que acontecem. Você verá. Então, antes de você falar assim, ah, não é real, não fica tranquilo, você verá. O que eu digo para vocês é o seguinte, né? A partir do momento que você firma um compromisso com Deus, Deus vai firmar um compromisso com você. Deus não é garoto de recados. Deus não é trombadinha. Deus não é cafetão. Então, quando você chegar em Deus e você firmar um contrato com Ele, Ele vai atender às suas orações. Só tome cuidado pelo aquilo que você pede. Porque se você falar para Deus assim, ah, Deus, eu gostaria de ter muito dinheiro, e você não estiver preparado psicologicamente para ter aquele dinheiro, você vai surtar. Se você pedir para Deus para você ter uma mulher, ah, Deus, eu sou um cara feio, eu queria ter uma mulher muito bonita do meu lado, eu queria casar com uma mulher bonita. Dependendo daquilo que você pede, aquilo pode ser uma faca de dois gumes. E estando com uma mulher bonita, você vai ter ciúmes, vai ter não sei o quê. E se você não estiver preparado, aquilo ali pode gerar grandes problemas para você. Então, antes de você pedir as coisas a Deus, né, use o discernimento. O que é a palavra? Inclusive, hoje eu estava estudando com meus filhos na parte da manhã e minha esposa. O que é o discernimento? O discernimento é a capacidade de enxergar se vai dar merda ou não o que você pediu. Então, o discernimento é a capacidade de enxergar se o que você está querendo fazer ou pedir pode dar problema. Então, isso é discernir se vai dar bom ou vai dar ruim. Então, o discernimento é isso. Então, se você vai pedir
barras de ouro. Você quer pedir uma mandiúba desse tamanho? Às vezes, para ter uma mandiúba desse tamanho, você vai ter que ter um coágulo, alguma coisa. No... Então, assim, tome cuidado com aquilo que você pede. Peça coisas que vão ajudar você na sua jornada na Terra. Né? Não coisas que são improváveis de acontecer, porque elas podem acontecer, mas em compensação, né, a sua vida pode ser muito fortemente amaldiçoada. Não por Deus, mas por você mesmo, por estar pedindo coisas as quais não vão agregar valor nenhum na sua vida. Lembra do pai que fala assim pro filho, ó, eu vou te emprestar o carro, né, para você poder sair com seus amigos, mas eu te garanto uma coisa, né, uma hora você vai se estrepar com esse negócio. É a mesma coisa que o pai faz. Então, o conselho que eu te dou é, em vez de pedir as coisas mais malucas para Deus, peça sabedoria, peça conhecimento, peça discernimento entre o certo e o errado, peça para que organize uma esposa, um marido para você que vai mudar a sua vida, que vai te engrandecer, vai te ajudar. Peça um bom emprego ou que simplesmente você seja empreendedor. Sabe, peça coisas que vão ajudar na sua caminhada, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual. E não coisas que vão sabotar a sua vida. Tá bom? Essa é a recomendação que eu falo para vocês. Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje não jamais é querer colocar na sua cabeça que o mundo espiritual é algo terrível. Não é isso. Eu só quero que você entenda que nós como seres humanos, nós precisamos de um dono, de um senhor. Né? Deus nos deu um livre-arbítrio absurdo. Os anjos não tiveram livre-arbítrio, já nasceram a mando de Deus. Agora, nós, como seres humanos, nós temos o direito de escolha. E só tem o bem e o mal. Eu não conheço uma terceira via. Eu nunca vi uma terceira via. Então, se eu fosse você, eu escolhia aquele pai que não cobra nada e que dá tudo. E que faz com que o filho vença na vida. Ao invés daquele outro pai que cobra sacrifícios humanos e faz um inferno na vida das pessoas. Então, assim, fica a dica para cada um de vocês, tá bom? Bom, o que você acha desse vídeo? Você acha que isso aqui é real ou não? Comenta aqui embaixo, é importante que você comente. O conteúdo premium, né? Semana que vem, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, eu vou abrir 20 vagas. Vai estar aberto 20 vagas. 3 anos de acesso, mais de 100 aulas, material PDF, grupo de alunos, coisas que eu não posso nem recitar aqui. Eu não posso nem mesmo dar aquela pontinha de língua falar o que tem lá dentro, porque é coisas inacreditáveis. Você pode ver os depoimentos de alunos através da descrição desse vídeo. Vale muito a pena, tá bom? Tá aí na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Fique na paz.